do Ando Meio Desligado e começar ali, Tropicália, enfim, esse estudo e essa adoração por Mutantes, né? E como é que foi essa constituição deles? Em quantos anos que eles gravaram, assim? E foi gravado em anos seguidos, os vinis? Ou como é que foi eles? A parte de produção deles, como é que era feita, assim? Lançaram quantos álbuns, assim? O primeiro disco, né, deles é de 68, né? E aí de 68 eles têm, se eu não me engano, tá? Vou falar de cabeça, 68 é o primeiro, daí eles têm 69, eles têm 2 em 70, 3 em 70, né? Que o Technicolor é o póstumo, que eu adoro, que foi lançado em 2000, mas ele é de 70 também. Então eles têm 68, 69 e 3 em 70, depois eles têm 71, né, 72, e aí tem também nesse intervalo alguns da Rita, que eu considero álbuns dos Mutantes, porque apesar de um não ter o Serginho, o Sérgio Dias, enfim, por alguma questão que ele não queria tocar, mas tem todos os outros integrantes, enfim, né? E tem um da Rita também posterior, que é um branco que a gente chama da Rita, né? O Melhor Dia do Resto da Sua Vida, se não me engano é esse o título. Ele também eu considero. E depois, quando a Rita sai, né? Que esse álbum da Rita, que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, esse é o nome do disco. Depois desse álbum, que é um álbum já mais de rock progressivo, você vê a Rita ali no meio de uma banda mais progressiva. Sim. A Rita sai e aí você tem depois os álbuns progressivos da banda, que o Sérgio Dias toma a liderança, o Arnaldo também sai, todo mundo sai, enfim, vira o Sérgio ali, e aí a banda ela toma rumos diferentes, né? E segue os anos 70 aí direto, né? Até hoje o Sérgio Dias, ele encabeça a banda, né? Ele é o Mutante que encabeça hoje ainda a banda, a retomada, e teve uma retomada, né? Até com a Zélia Duncan, exatamente. Enfim, teve o Arnaldo também, voltou. Mas, assim, eles têm eu considero, tá? O grande período de produção deles, o ano de 1970, 71 ali até 72, acho que são os anos fantásticos, porque eles amadurecem como músicos, como banda, né, a sonoridade incrível, viajam ali de forma sonora para vários mundos, e tem o disco que eu mais gosto deles, ele é um disco póstumo, né, que é o Technicolor, um disco lançado em 2000, né? E o Technicolor, ele é seria o quarto disco da banda, mas ele fica entre o terceiro e o quarto original, né? O quarto da época, lançado em 70. Então, em 1970, eles tiveram 3 discos, né? Eles tiveram o Ando Meio Desligado, o Technicolor e o Jardim Elétrico. Eles tiveram 3 discos nesse ano, né? E então, assim, eu considero, 70 um ano maravilhoso para eles. E o Technicolor eu gosto muito porque ele foi um disco que pega músicas do primeiro álbum, do 68, né? Ele pega algumas do Ando Meio Desligado e músicas que foram gravadas nele em Paris, esse álbum foi gravado em Paris, né? Compõem o Jardim Elétrico também. Então eles pegam assim músicas do primeiro, do terceiro álbum e também utilizam uma parte dessas músicas no quarto álbum, né? Então eu sou fãzaço, é um disco diferente. Tem, para você ter ideia, assim, né, você falou em produtividade, como é que foi os anos, as gravações. Nesse Technicolor eles pegam Panis et Circenses, A Minha Menina, Deus Maria Fulô, Le Premier, Bonito do Jur, Bate Macumba,
que são do primeiro disco, do 68. Depois eles pegam também Ando Meio Desligado, Desculpe Baby, Saravá, que tem versões assim em inglês que são fora de base, assim, para mim, que são fantásticas, né? O Ando Meio Desligado, que é um hit deles, que é o I Feel a Little Space Out, em inglês, é fora de série, né? E aí depois eles pegam ainda aqui no Technicolor, tem Jardim Elétrico, El Justiciero, né? Cantado em inglês, Technicolor, Virginia, e o hit, assim, mais... que foi o topo, né, do hit deles, assim, que é a música Baby, né? A Baby em bossa nova, cantada em inglês. É ótimo, né? Porque você tem a Baby tanto cantada pela Gal, Baby cantada pelos Mutantes no primeiro disco, né? A versão que tem as guitarras mais latentes, toda uma coisa mais psicodélica e tropicalista. E aí eles lançam a versão de Baby, a primeira versão de Baby mesmo, em Technicolor, gravada em Paris, né? Em inglês, em inglês, versão bossa nova. Até inclusive assim, foi tema de uma novela, Laços de Família, entrou em 2000. Foi tema. Entrou essa versão aí, acho que por causa que foi lançado nessa época, de 2000 a novela, e acho que foi lançado quando foi lançado. Eu acho que foi aproveitado. Foi tema de muita, né? Mas tem uma memória boa, foi por aí mesmo. E assim, esse disco ele tem Technicolor, pra mim, por que eu gosto tanto, e quando ele me remete ao ano de 1970, que os Mutantes têm ali 3 discos, isso que ele também tem, deixa eu olhar aqui, ó, eu acho que o disco que eu falei da Rita Lee, Build Up, ele é 70, viu? Então assim, eles gravaram, 70 também, Build Up da Rita Lee. E esse aqui, ó, né? Como é que eu tô mostrando aqui, mas assim, não vai ver, mas a gente... Mas é isso. Mas aí, a Rita ali na capa, esse é bem clássico, assim, né? Mas é legal, é interessante. 70 é um ano importante porque os Beatles terminaram, acho que 69, né? 69, né? Na verdade, você 69, tem né? A gravação. A gravação foi em 69, né? E o disco foi, na verdade, assim, é invertido, né? O Lady B, na verdade, não é o último disco gravado, mas é o último lançado. O último lançado, sim. O Abbey Road, que é o último gravado. O último gravado, sim. O último gravado. Lançado antes do Let It Be, sim. Isso, a última reunião gravada dos Beatles, né, gravada foi o Abbey Road, né? Eu falo isso pela influência que eles tiveram dos Beatles, né? Que é muito forte, assim, e logo nesse ano seguinte, assim, parece que ele ficou o mundo meio carente dos Beatles, né? Eles lançaram produziram muita coisa no ano seguinte, né? Que foi 70 ali, né? Isso. E aí tem toda uma história também, sabe, em cima do Technicolor, porque foi um disco gravado em Paris, assim, de qualidade absurda, tecnicamente a gravação fantástica, os Mutantes numa performance extraordinária, né? A banda estava assim realmente num momento maravilhoso. E aí tem toda uma mística, né? Por que esse álbum ele foi engavetado? Por quê? Por quê? Então, a mística, assim, né? Reza a lenda, e aí tem várias situações, né? Uma delas é que a mais assim, né? É que não se tornou viável para a Philips na época lançar. Outra é que pega muito, né? Que eu acho uma versão bem interessante, que assim, pensando nos polos musicais mundiais da época, 1970, que você tinha ali o rock, né, concentrado entre Inglaterra e Estados Unidos, basicamente, né? Seria complexo você ter na América do Sul uma banda tão competente, né, que tivesse lançando algo que pairava no rock, que trazia uma coisa do tropicalismo, ao mesmo tempo já não era mais, ao mesmo tempo era uma brasilidade, a questão sul-americana, o deboche, a competência em tocar qualquer tipo de música, ritmo,
vocalização, multi-instrumentistas, enfim, se tinha ali uma coisa assim meio que seria para o domínio da música da época, econômica e influência também, que você sabe que existe essa influência cultural, né, que você pode impor de diversas formas. Seria estranho você ter uma banda tão bem sucedida da América do Sul para lá. Uma coisa é você ter bossa nova, outra coisa é você ter... Agora, que não era produzido lá. Agora, outra coisa é você ter uma banda que veio aqui, fez um rock, fez uma coisa aqui que teoricamente a gente dominava e chegou chegando e maravilhosamente bem, né? Então, assim, cantando em espanhol, em inglês e francês e em português, né? Sim. Então, assim, reza essa lenda, né, que realmente existiu aí uma coisa de vamos engavetar isso aqui porque não dá para acontecer isso, não. A gente não pode ter uma banda que venha lá da América do Sul e faça, né? O sucesso só tem essa competência de produzir algo, né? Depois dos Beatles, depois disso aqui, depois, enfim, do que está acontecendo aqui. Tinha Zeppelin na época, uma série de coisas. Então, Hendrix, enfim, tinha acabado de também falecer ali, tava, né? Enfim, você tinha toda uma coisa ali. Então, essa é a lenda, né, do Technicolor, né, de engavetamento. Reza essa lenda. Eu, sinceramente, é difícil você tomar partido, mas eu acredito também nisso, não sendo a teoria da conspiração, mas uma teoria lógica de capitalismo e também de ideologia e influência cultural da rock americano, rock inglês, né, quem estava dominando ali todo esse cenário, e você ter alguém lá na América do Sul pondo o dedinho nisso aí, né, na ferida de mexendo todo mundo. Mexendo neles, né? E bem, eu pensando, tem possibilidade, viu? Mas puxando por isso até, mesmo não acontecendo, o Technicolor não acabou não acontecendo naquele momento, mas naquela época, Mutantes, mesmo assim, apesar se essa teoria for real, mesmo se essa teoria existir, Mutantes, eles eram conhecidos fora, né? E tem, inclusive, vários artistas de fora que tem alguma participação, enfim, que produziram alguma coisa. Eu queria que você contasse essas curiosidades, assim, de repente, quem que... Tem muita gente, né, que é fã dos Mutantes, né? A própria Technicolor, esse álbum, ele tem a arte, né, do Sean Lennon na capa, né? É filho do John Lennon. O resto é feito pelo Arnaldo Batista, né? Uma pintura dele, enfim, um desenho dele. Então tem o Beck, declaradamente ele é um fã dos Mutantes, assim, incontestável. Tanta gente pelo mundo, mas o Beck, ele fez gravações e discos assim bem pautados em Mutantes, né? Nunca mais ouvi o Beck, nunca mais vi notícia do Beck. Isso é um outro assunto importante. Ele voltou, e logo que ele voltou ele já chegou com um disco arrasador, né? Enfim, teve uma volta e continuou produzindo aí de outras formas. Mas os Mutantes têm fãs mundiais em todos os lugares do mundo, e para mim é uma das minhas bandas preferidas, e tá nos meus discos da ilha, né, que eu falo que assim, a gente tem 10 discos que a gente leva para a ilha, né? Se tiver uma ilha deserta, quais os 10 discos que você leva, né? Hoje, porque vai variando, né? Cada vez você tem uma diferença. Mas Mutantes nunca sai dessa lista, isso eu tenho certeza. E o Technicolor, para mim, ele é, assim, realmente um disco que eu considero da década de 70, né, dos Mutantes, e que ele, para mim, ele reúne aí parte de 3 discos, o primeiro, o terceiro e o quarto, o quinto, se a gente colocar o Technicolor no meio, né, o Jardim Elétrico ali, ele reúne, assim, discos fantásticos. Eu, particularmente, sou apaixonado no Jardim Elétrico e no Ando Meio Desligado, que justamente eles ficam, o Ando Meio Desligado fica antes do Technicolor. Sim. E o Jardim Elétrico depois. Então, para mim, a década de 70 deles é a que eu sou encantado mesmo. E daí tem a Rita, que eu te falei, né, Build Up, que são todos os integrantes, menos o Sérgio Dias, que não concordou em tocar. E aí eles chamaram o Lanny Gordon, que é a guitarra da Tropicália, né? Ele que faz aquela guitarra ardente, psicodélica da Tropicália para tocar no disco. Então, e eu considero um disco dos Mutantes porque
a criatividade está ali, está tudo ali. O Sérgio não quis, mas chamaram alguém super competente para estar ali tocando